Deus meu. Boa tarde, pessoal. Vou dar um tempinho aqui para o pessoal ir entrando. Vou chamar aqui no Instagram também. Vamos entrar ao vivo aqui no Instagram para a gente falar hoje de biossegurança, mais uma vez com um tema super importante. Oi, Patrícia, boa tarde. Vamos falar de novo e eu tenho várias dicas para dar para vocês. Às vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa e não tá. Tá gastando produto, tá gastando tempo e destruindo aí todo o nosso mobiliário. Então, hoje o tema é limpeza e desinfecção, tá? E por que limpeza? Porque a gente precisa sempre de uma superfície, de um material limpo para depois fazer uma boa desinfecção. Oi, pessoal, tô vendo. Olha, gente, tendo dúvida, pode mandar aí no chat que eu vou estar de olho, tá bom? Ai, Rio Grande do Norte. Ai, que delícia. Eu, gente, eu sou aqui de São Paulo, tá? Mas hoje eu estou aqui em Santo André, na casa dos meus pais. E a gente vai falar de um tema importante. Então, vamos lá falar da diferença entre limpeza e desinfecção, tá? Tem uma diferença bem grande e eu vou explicar para vocês como que é. Para você pensar em uma superfície limpa, a gente tem que usar sempre água e sabão, tá? Então, quando a gente faz limpeza, a gente não mata micro-organismos, a não ser, por exemplo, que nós estamos aí nessa questão da pandemia do Covid, que ele é um vírus encapsulado com uma capa de gordura e o sabão vai conseguir destruir. Mas outros micro-organismos, bactérias, fungos, esse tipo de micro-organismo não morre com água e sabão, né? A gente precisa fazer uma desinfecção. Então a gente limpa sempre com água e sabão e a gente desinfeta com algum produto desinfetante, tá? E aí nós temos os níveis de desinfecção, que é muito importante. Eu quero saber aí de vocês, no espaço de vocês, qual produto vocês usam para fazer a desinfecção. Conta para mim aqui no chat que tipo de produto você usa para fazer a desinfecção. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, produto para limpeza. Então, a gente tem aqui um tipo de detergente, tá? Então, esse produto que é um detergente hospitalar, que é o ideal para a gente fazer a limpeza do nosso espaço antes de fazer a desinfecção. Então, se você usa álcool 70, você precisa de uma limpeza prévia antes de usar o álcool, tá? Porque, gente, aqui no próprio rótulo do álcool, ele diz, depois vocês pegam aí, aqui no próprio rótulo do álcool, ele fala. Oi, pessoal do Instagram, eu tô no Facebook, mas se vocês tiverem alguma dúvida, também vou responder, tá? Aqui ele fala que para fazer a desinfecção, você precisa lavar, enxaguar e depois aplicar o álcool por 3 vezes, tá? Então, o álcool, ele não funciona em superfície suja, por isso a importância de uma limpeza prévia. Vocês querem contar aqui para mim qual produto que vocês usam para fazer desinfecção no espaço de vocês? Então, essa é a diferença. Então, a gente precisa limpar. Vamos falar aí de limpeza de superfície, tá? Oi, Cris, tudo bem? Vamos falar aí de limpeza de superfície. A maca, por exemplo, a cadeira de atendimento que vocês usam. Normalmente, o que as pessoas estão fazendo hoje? Estão aplicando o álcool, não é isso mesmo? E o álcool, gente, em superfície suja, ele não tem ação nenhuma. Então, essa questão de ficar aplicando álcool assim que o cliente levanta, eu sinto lhe informar, mas isso, além de estragar o seu mobiliário, que eu tenho certeza que ele resseca,
né? Então, muita gente já está aí tendo que trocar todo o tecido da cadeira ou da maca por conta do dano que o álcool ele causa, né? E aí, a gente tem produtos que são compatíveis com o material da cadeira, o material da maca, e que ele não danifica, né? Ele não danifica e ele não precisa de limpeza prévia. Então, o que vocês vão imaginar, por exemplo? Para eu fazer uma boa desinfecção em qualquer lugar que seja, eu preciso, com álcool, eu precisaria limpar com água e sabão, enxaguar, secar e depois aplicar o álcool. Quanto tempo você acha que você levaria para fazer tudo isso? Concorda? E hoje tempo é dinheiro, né? Nós temos que fazer limpeza e desinfecção entre um cliente e outro, porque nós estamos ainda na pandemia. Então a gente tem que fazer essa desinfecção. E o álcool ele acaba sendo inviável, porque se o cliente levanta e você aplica o álcool, você está gastando produto, danificando todo o seu mobiliário e não está tendo resultado, porque o álcool não está destruindo. Inclusive o vírus do Covid, ele não destrói. Então você acha que está num ambiente seguro e você não está. Então, o que eu quero trazer para vocês? Eu tenho aqui alguns produtos que eu vou mostrar para vocês. Ó, um desinfetante de pronto uso, tá? Que você borrifa num papel toalha e aplica o papel toalha no seu mobiliário, tá? Na sua maca, na bancada. É muito legal esses produtos a pronto uso, porque facilita o dia a dia, né? Eu tenho outras marcas, tá, gente? Não é assim. Existem várias marcas no mercado, várias são todas hospitalares, então tem uma boa ação aí para desinfecção do seu espaço. E aí nós temos os produtos concentrados, tá? Depois eu mostro pro pessoal aqui do, ó, esse aqui é um produto concentrado. Pessoal, ó, do Instagram, um produto concentrado. Qual que é a diferença? A diferença é que o concentrado, ele vai te render mais, né? Ele acaba rendendo mais para você, só que você tem que diluir. Então, você vai ter que diluir esse produto. Esse produto que eu tô aqui na mão, por exemplo, ele vai te render 200 litros, tá? Então, um produto concentrado dessa marca, por exemplo, te rende 200 litros. Qual que é a vantagem? O litro dele diluído vai sair para o profissional por não chega nem a 1,50 o litro. E o litro do álcool, gente, tá aí em média R$ 8, né? Então imagina a economia que vocês vão ter utilizando o produto certo sem danificar todo o seu mobiliário. Então isso é uma dica super legal que pode aí trazer uma boa economia para o bolso, tá? Eu acho que a gente mais do que nunca estamos precisando de bastante economia, né? E, e aí nós temos que ver também de outras marcas. Cadê? Deixa eu ver se. Aqui, ó. Nós temos. Ah, esse daqui não. Peraí. Ah, nós temos outro produto também para desinfecção, que a gente vai falar mais dele, a gente vai falar sobre desinfecção de material, tá? Então, gente, superfície é isso daí. É limpar, enxaguar e depois aplicar o produto, no caso o álcool. Esses produtos que eu mostrei para vocês não precisa de limpeza prévia, então basta aplicar o produto direto, que aí o que vai acontecer? Você vai ter uma limpeza e uma desinfecção em um único produto, economizando assim tempo e muito dinheiro, tá? Isso eu te garanto que vocês vão economizar muito dinheiro fazendo isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre limpeza e desinfecção do que? De material, tá? Qual que é a importância dessa questão de limpeza e desinfecção de material? Muitos de vocês são cabeleireiros. O que vocês fazem? Qual que é a profissão de vocês? Coloquem aqui para mim. Então, por exemplo, o material que vocês usam, vocês precisam fazer uma limpeza e uma desinfecção entre um cliente e outro,
Concorda? Ó, o pessoal do Instagram, vou colocar mais para cá. Então, tem que fazer a limpeza entre um cliente e outro. Então, é a mesma coisa. Eu não posso usar um material contaminado de uma cliente para outra, independente de ser uma escova de cabelo. Por quê? Porque a escova de cabelo, por exemplo, nós temos na nossa pele, na nossa microbiota, vários tipos de micro-organismos, certo? No couro cabeludo, onde a gente tem pelo, a gente tem aquele famoso Demodex, que é aquele ácaro, né? Que a gente não consegue enxergar ele a não ser no microscópio. Então você imagina a escova de cabelo contaminada, porque a gente não consegue ver. Então a gente pode transmitir, passar de uma cliente para outra esse tipo de ácaro, que é o Demodex. Depois vocês pesquisem a carinha dele, tá? O Demodex, ele vive com a gente, tá? Isso faz parte da nossa microbiota. Só que qual é o problema? Se ele estiver em desequilíbrio, se você tiver aí uma carga muito alta desse ácaro, e a gente pode ter, né? Principalmente na região dos cílios, quando a pessoa coloca extensão de cílios e não lava, né? Então a extensão de cílios, por exemplo, a gente precisa higienizar os cílios, orientar os clientes a fazerem isso por conta do Demodex, né? Ele se alimenta do sebo. O sebo é um alimento para o Demodex, então a gente precisa fazer uma desinfecção de uma cliente para outra. E aí a gente tem produtos para fazer, por exemplo, uma desinfecção de escova, né? Então a gente já tem produto para isso, que você consegue deixar uma escova bem limpinha de um cliente para o outro. Gente, isso é muito importante. Individualizar produto, o material é extremamente dentro das questões aí da biossegurança, tá? E por que eu falo isso? Porque assim, eu coordeno o congresso da Beauty Fair já há 10 anos, venho falando sobre biossegurança, quem me conhece já sabe. E a gente tem um problema sério de contaminação dentro da área da beleza. E um problema muito sério. A gente está falando aí de hepatite, a gente fala de HPV, nós estamos falando de várias doenças que podem ser transmitidas por instrumentos contaminados. Então a gente precisa ter um cuidado muito especial com o material que a gente usa, o material que a gente vai usar de um cliente para o outro. É essencial que a gente faça o cuidado para que a gente não seja aí um propagador de doença, tá? Então, vocês precisam ver que tipo de material que vocês usam e qual produto vocês podem utilizar para fazer uma boa desinfecção, tá? Então, hoje a gente já tem produto para fazer desinfecção de pincel de maquiagem. Eu não sei se vocês lembram, mas o que era recomendado era só usar material descartável, né? Então, a gente só tinha que usar material descartável dentro da maquiagem. Hoje já existem produtos que fazem essa ação de desinfecção. Então, você já tem produtos que você pode usar para fazer desinfecção de pincel de maquiagem, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui um produto que ele tem em lenço, né? Que você pode desinfetar cabo, inclusive a ponteira do lápis, né? Que a gente usa no cliente, a gente aponta o lápis, depois limpa a pontinha dele com esse lencinho. E nós temos o produto líquido, que você vai deixar a imersão dos pincéis nele, tá? Aqui, ó. Então, a gente vai deixar a imersão dos pincéis nele. E o que isso é vantajoso? Porque isso é biossegurança, porque isso é proteção para os nossos clientes. É o que eu falo, gente, a partir do momento que a gente decide ser profissional dentro da área da beleza, a gente tem aí diversas responsabilidades, porque nós estamos lidando com vidas, né? Eu não estou vendendo um objeto que se der defeito eu vou lá e troco. Eu estou lidando com a vida do outro. E isso é muito importante. A gente precisa pensar que aquele cliente é único. E a gente não pode colocar em risco
a saúde desse cliente, tá? Inclusive, nós vamos ter mais duas aulas, uma falando sobre equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, né? Máscara, luva, a importância de toda essa paramentação. E a gente vai ter uma outra live que a gente vai falar sobre esterilização de materiais, tá? Que também é extremamente importante entender o passo a passo do processo de esterilização. Só para vocês terem uma ideia, assim que termina o atendimento, né, da manicure ou do designer de sobrancelha, quando termina um atendimento, vocês sabiam que é necessário usar um produto que a gente chama de umectação para que não tenha ressecamento de matéria orgânica? Então, exatamente, assim que termina o procedimento, tem que usar um umectante. Para que serve um umectante? O umectante ele serve primeiro para a matéria não ressecar no material. Então, imagina que você foi lá, foi fazer a unha, a manicure tirou um bife e aquele sangue da unha da cliente ficou no alicate, tá? Qual que é o problema? Enquanto o sangue ainda está úmido, aquele micro-organismo vai se alimentar do sangue e vai ficar preso naquele alicate, tá? A partir do momento que você demora horas para lavar esse material, o sangue resseca. Quando o sangue resseca, aqueles micro-organismos, né, a bactéria que está lá, que estava vegetativa, que ela estava se alimentando do sangue, a partir do momento que secou esse sangue, o que vai acontecer? Ela vai encapsular, né, que a gente fala de bactéria esporulada, ela vai encapsular e ela vai se desprender desse material, desse instrumento, e ela pode plainar dentro do seu ambiente de trabalho. Então, você pode ter essa bactéria esporulada em superfície, tá? Que são bactérias que são agressivas. E aí você pode ter riscos de doença para todo mundo que está ali no ambiente, porque a partir do momento que ela tiver um ambiente propício para voltar a desenvolver de novo, a reproduzir, ela vai desencapsular e ela vai começar a reproduzir. Então, por isso, por reproduzir não, a proliferar, né? Que a bactéria não se reproduz, ela se prolifera. Então, por isso é muito importante um umectante depois que você termina o atendimento de algum tipo de perfuro cortante, tá? E aí eu vou explicar para vocês uma diferença, né? Por que eu não posso usar o álcool em tudo? Pego o álcool, eu vou usar tanto para desinfectar a minha superfície, quanto eu vou usar para desinfetar os meus pincéis, porque nós temos níveis diferentes de micro-organismos. Então, nós temos micro-organismos mais resistentes, que a gente chama eles de bactérias esporuladas, que elas precisam de esterilização para poder morrer. Nós temos micro-organismos que a gente chama que não são tão resistentes quanto uma bactéria, então mas a gente precisa de um desinfetante mais potente que o álcool. Então, o álcool ele vai conseguir destruir alguns tipos de micro-organismos, mas não todos. Por isso que eu não posso usar o álcool em tudo, né? Então, a gente vê muitas vezes as pessoas pegando um borrifador, borrifa o álcool no material, borrifa o álcool na superfície e não fricciona. Isso também é um problema, né? Então, o álcool no pincel, por exemplo. O álcool não funciona no pincel de maquiagem. Primeiro que os micro-organismos presentes no pincel de maquiagem não são compatíveis, eles não vão morrer com o álcool. A gente precisa de um produto mais potente para poder fazer essa desinfecção. E aí a gente já tem no mercado algumas marcas, né? Na verdade, o Tecvir, que é uma marca muito legal para fazer essa desinfecção dos pincéis de maquiagem que você deixa por imersão. Então, a gente tem essas diferenças, tá? Então, o vírus do Covid, por exemplo, se a gente aplicar água e sabão, ele vai ser inativado. Você vai conseguir destruir o vírus do Covid com água e sabão, porque esse vírus ele tem uma capa de gordura. E quando você aplica o sabão, o que o sabão faz? Né, quando a gente coloca o sabão naquela panela toda engordurada, ele vai romper a membrana.
da gordura e aí o micro-organismo vai acabar sendo destruído, tá? É a mesma coisa. Mas, só que o que acontece? Não são todos os micro-organismos que têm essa capa de gordura. Alguns micro-organismos são mais resistentes, entendeu? Ó, seria o detergente enzimático? Então, Juliana, o que que acontece? Eu tenho até aqui para te mostrar, quer ver? O detergente enzimático, eu não trouxe porque o detergente enzimático é na aula de esterilização. Mas o detergente enzimático, a função dele seria você fazer a limpeza antes da esterilização, tá? Para você fazer a umectação do instrumento, teria que ser um pré teria que ser uma pré-limpeza, tem que ser um umectante, tá bom? No caso do enzimático, ele serve só para limpeza, tá? De instrumento que vai fazer esterilização em autoclave, tá? É para isso que o detergente enzimático ele serve. Não precisa usar detergente enzimático, por exemplo, para fazer limpeza de superfície, nada, porque não tem função. Você vai usar um produto caro, né, entre aspas, que não tem utilidade. Você pode usar produtos com detergente neutro, que vai te dar muito melhor, vai te trazer um resultado melhor, tá? Agora, o enzimático ele serve para limpeza de instrumental antes da esterilização, tá? E antes disso, você usa o umectante para deixar aí a matéria orgânica úmida até a hora da esterilização. E a gente vai ter uma aula sobre esterilização, viu, pessoal? Eu tô olhando para cá porque eu tô com o pessoal do Instagram também. A gente vai ter uma aula de esterilização. Aqui eu tenho uma pergunta. Ah, que eu tenho que comprar o Tecvir. Ah, isso aí, Marcelo. Tem que comprar. E não esquece o meu cupom de desconto, hein? Que vocês têm desconto lá. Ainda mais que você é meu aluno. Qual o site para comprar? O que que você quer comprar, o Maria? Me fala aqui, que aí no meus stories do Instagram, gente, quem não me segue, meu Instagram é daniela.oficial. Lá nos stories eu tenho vários cupons de desconto desde máscara até os produtos, tá bom? Mas essa é a importância. Então a gente precisa ter essa ciência de que tanto a superfície quanto os materiais que a gente vai usar precisam ser desinfetados de maneira correta. Então, primeiramente limpo e depois desinfetado. Quando a gente pensa em ambiente, como que a gente faz a limpeza e a desinfecção do ambiente, por exemplo? Para fazer a limpeza, por exemplo, do piso, o que seria ideal? Primeiro limpar, para depois fazer a desinfecção, né? Esse produto que eu mostrei para vocês, cadê ele aqui? Você consegue usar o produto no chão, tá? Você consegue usar ele no chão para fazer a desinfecção. E ele faz a inativação do vírus do Covid em 1 minuto. Então, é um produto que vai trazer para você um resultado muito legal, porque ele limpa tudo: superfície, piso, maca, bancada, sem danificar nada dentro do seu espaço. Então, isso é uma vantagem. É justo, ainda mais nesses últimos dias, esses últimos anos aí, que a gente precisa de muita economia, tá? E como que a gente faz a limpeza? O que a gente precisa ter em mente? Quando eu vou fazer a limpeza, eu não posso chegar e pegar o pano e esfregar. A gente não limpa superfície assim. Quando eu faço isso, gente, eu vou mostrar aqui para vocês. Quando eu faço isso com a superfície, eu estou levando sujeira de um lugar para o outro. Como que a gente faz limpeza? A gente arrasta, a gente pega o pano e arrasta. A gente pega o pano e arrasta. É sempre nesse movimento, tanto nas cadeiras quanto nas macas. É assim que a gente faz uma boa limpeza. Não é espalhando sujeira, tá? Quando a gente vai fazer a limpeza da sala, tá? Se você está dentro de uma sala de estética, sempre varredura úmida. Nunca varrer com vassoura, porque tudo que levanta do chão vai levantar sujeira, vai levantar micro-organismos que vai infectar a sua superfície, bancada e tudo mais. Então é sempre varredura úmida. Se você é cabeleireira, você fala assim, mas como que eu vou varrer um espaço, né, que tem cabelo no chão? O ideal seria
vocês terem um aspirador, que é a melhor forma, e depois vir com um pano úmido, tá? Mas vocês podem sim tirar todo o cabelo e depois passar um pano úmido, mas isso é exclusivo para quem é cabeleireiro. Os demais precisa fazer uma limpeza sempre úmida, tá? Ideal que a gente faça com aqueles mops que a gente costuma ver no McDonald's, sabe? Nesses lugares. É muito mais fácil para a gente fazer uma boa limpeza. E a gente sempre faz essa limpeza da área mais suja para da área mais limpa para a área mais suja. Então a gente vai arrastando a sujeira, tá? Então a gente tem que pegar essa sujeira e arrastar para a porta. Então a gente vai da área limpa para a área suja, sabe? Sempre num único sentido e numa única direção para a gente não espalhar a sujeira. Porque a sujeira a gente carrega aí bastante micro-organismo. E qual que é o problema? O problema é que a gente não enxerga os micro-organismos, concorda? E aí causa grandes problemas. E aí a gente vai precisar, e nós estamos aí na pandemia, né? Então, todo cuidado com o coronavírus é pouco, porque a gente sabe que isso vai demorar para acabar, né? Então a gente está chegando aí numa fase de que tem que tomar a terceira dose, os idosos, e vai chegar uma hora que a nossa imunidade também já não vai estar mais compatível aí com a gente terá que tomar uma dose reforço, né? Então, gente, vai demorar para acabar isso. E a gente precisa ter um ambiente seguro, mostrar para os nossos clientes que o ambiente que eles frequentam é um ambiente seguro. Isso é muito importante. Os clientes hoje eles estão muito mais antenados e eles querem ir num lugar que eles não corram risco, né? E o que você faz aí para o seu cliente perder esse medo? Você demonstra, você mostra isso nas redes sociais, o cuidado que você tem com a desinfecção, com a limpeza do seu espaço. Tudo isso é muito importante. Importante as pessoas enxergarem o diferencial dentro do seu espaço, tá? Isso vai atrair clientes para você. Eu tenho vários alunos que hoje são referência em biossegurança, justamente por mostrar todo o cuidado que eles têm com cada atendimento que eles fazem, com cada cliente que eles atendem, tá? Então, isso é muito importante. Vamos falar um pouco sobre higiene das mãos, né? A gente está falando aqui de limpeza, a gente vai falar um pouco sobre as mãos. Gente, as mãos é o maior veículo de contaminação cruzada, tá? E a gente carrega nas mãos muito micro-organismos. Para vocês terem ideia, na ponta dos dedos, nós temos aí mais de 39 tipos diferentes de bactérias. Então, imagina o quanto a nossa mão é contaminada. E por isso que tanto batem aí na tecla de lavar as mãos, justamente porque as mãos, a higiene das mãos, ela salva vidas. Se vocês não sabem essa história, um médico foi que descobriu a importância de lavar as mãos. Por que ele descobriu? Porque morria-se muitas pessoas em partos, há muitos anos atrás, há décadas atrás. Em partos, por quê? Porque aqueles médicos que faziam o parto também faziam autópsia e eles não lavavam as mãos. Então, esse médico, ele introduziu a lavagem de mãos e diminuiu muito a morte nos partos. Gente, então as mãos, ela é extremamente importante para que você tenha aí todo o cuidado em transmitir doenças dentro da nossa área, né? Porque a gente tem um contato com muitas pessoas, né? Tá sempre com um grande fluxo de pessoas, por isso que é extremamente importante. Sem contar que a gente coloca a mão em várias superfícies, né? Maçaneta de porta, e é assim que a gente se contamina. A gente se contamina muitas vezes colocando a mão nos olhos, levando a mão para a boca, porque a mão está contaminada. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma boa higiene das mãos, tá? E quando a gente fala higiene das mãos, não é de qualquer jeito. Se vocês forem olhar em shopping, em vários lugares, eles têm no banheiro um POP, que a gente chama, que é o procedimento operacional padrão.
Esse POP, ele vai explicar para você o passo a passo da lavagem de mãos de forma correta. Acho que eu vou colocar o pessoal do Instagram aqui, mais para eu ficar olhando. E vai ensinar para você o passo a passo da lavagem de mãos de forma correta. Então, não é só ir lá e lavar a pontinha do dedo, não, é lavar a mão bem, sabe? É esfregar a palma com palma, é esfregar o dorso da mão com a outra e vice-versa, é esfregar dedão, é esfregar a ponta do dedo, é esfregar punho, é fazer esse movimento para lavar essa parte da mão. O que a gente precisa entender? Ponta do dedo é extremamente importante na lavagem de mãos. Aí eu te pergunto, você acha que profissional da beleza pode ter unha comprida? Hein? Vocês acham que profissional da beleza pode ter unha comprida? Olha lá, aqui. Fui tomar a vacina do Covid e a enfermeira não lavou as mãos e nem usou luva. Fiquei assustada com. Então, lavar as mãos foi um erro, né? Ela deveria ter pelo menos utilizado o álcool. Mas, no caso de vacina, a própria enfermagem tem uma lei lá dentro que, por ser intramuscular e por não sangrar, que não deveria sangrar, então, nesse caso, a enfermeira não usa luva para vacina, tá? Não para tirar sangue, para vacina. Então, isso é uma norma da própria enfermagem, tá bom, gente? Mas lavar a mão ela deveria ter lavado. Unhas grandes, nem pensar. É isso aí, André, não tem como. Independente do que você é. Se você é manicure, eu já ouvi muitas pessoas falarem: ah, mas é minha vitrine. A sua vitrine são as suas clientes. É elas que têm que mostrar uma unha bem feita. Profissional da área não pode ter, gente, embaixo da unha acumula muito micro-organismos. Tem um estudo, inclusive, da Universidade da Pensilvânia, que mostra, né, em enfermeiras, o alto risco de contaminação que estão embaixo das unhas. Porque a gente não consegue lavar direito, a gente não consegue secar direito. E quando você não seca direito, onde tem água, onde tem umidade, tem proliferação de micro-organismo. Então, isso é um fato e não tem como fugir. Então, por isso é extremamente importante a gente lavar as mãos entre os atendimentos. Chegou no estabelecimento, vai lavar a mão. Entre um atendimento e outro, vai lavar a mão, porque a gente está tocando no cliente. Né? A gente pode transmitir doença de uma pessoa para outra. Então, por isso é muito importante a gente ter essa noção de higiene. Gente, limpeza é fundamental. Fundamental para nós da área da beleza. É o que eu falo. Decidiu ser profissional da beleza, não tem só bônus, tem os ônus também. Né? E os ônus é isso, é seguir as normas de biossegurança, tá? A vigilância sanitária ela tá aí para quê? Para promover saúde. Dentro da área da beleza tem muito risco de contaminação de doença. Então, tudo que a vigilância sanitária faz é para quê? É para que não tenha risco nem para o profissional e nem para os usuários, tá? Então, a vigilância sanitária ela tem um papel super importante dentro do mercado da beleza, que é essa questão de promover saúde. Se vocês tiverem dúvida, vão colocando. Eu estou vendo aqui no Instagram também, que é super importante, tá? Coloque na caixinha de perguntas o pessoal do Instagram, que fica mais fácil de eu visualizar, tá bom? E é isso. Então, assim, limpeza prévia sempre. Não adianta passar álcool sem limpar, tá? Não adianta. O álcool não funciona se não tiver limpeza prévia. Então, se você acha que tá seguro passando o álcool assim que o cliente levanta da cadeira, assim que o cliente levanta da maca, gente, sinto informar vocês, mas vocês estão enganados, porque o álcool ele precisa de superfície limpa, ele precisa de fricção, ele precisa ser passado 3 vezes para ter a função dele. Então, não gaste dinheiro com álcool se você não fizer limpeza prévia antes.
usem produtos que vão fazer essa desinfecção de uma maneira muito mais segura, tanto para você quanto para os seus clientes. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, estar cercado de produtos que vão te ajudar de maneira eficaz, né? Porque às vezes a gente compra, gasta litros de álcool, danifica todo o mobiliário e depois ele chega lá e não funciona. Então é extremamente importante. Os tapetes de silicone para a limpeza dos pincéis, pode falar? Então, tapetinho de silicone, você pode usar aquele tapetinho de silicone para lavar bem o pincel, né? E aí, depois que você terminar de lavar o tapetinho, o que que você faz? Coloca ele no, no Tecvir, entendeu? Então, você faz isso, tira o excesso de maquiagem, né, do tapetinho de silicone, e depois você mergulha no Tecvir, tá? Para fazer aí a desinfecção, porque ele também precisa ser desinfetado, né? Por exemplo, você vai apontar o lápis para usar na cliente. Aquele apontador, gente, apontador é terrível para você conseguir limpar. Você teria que fazer com estilete, é a melhor forma, que é mais fácil de você limpar depois e desinfetar. Então, maquiagem é muito arriscado vocês usarem, né? E esse compartilhamento de pincel de uma cliente para outra é muito grave, é muito grave. Eu não sei se vocês já viram na Austrália de uma pessoa que ela pegou o pincel emprestado de uma amiga para cobrir uma espinha. Aí o que aconteceu? Entrou uma bactéria por, por essa espinha, né? Essa bactéria alojou na coluna dessa pessoa e ela ficou tetraplégica por conta de uma bactéria, tá? Isso porque ela usou o pincel de uma amiga. Então, assim, é extremamente importante cuidar da higiene de todos os materiais. Escova de cabelo, pincel de maquiagem. Quem faz depilação, material descartável. Quem faz extensão de cílios, material descartável, né? Aquelas escovinhas, tudo isso é extremamente importante. Para quê? Para que vocês não tenham risco, sabe? Risco de passar a doença de uma pessoa para outra. E qual que é o problema, gente? O que está acontecendo? Tem muita denúncia dentro da vigilância sanitária voltado para a área da beleza. E quando a vigilância sanitária chega no espaço, ele vai lá para autuar, para saber o que está acontecendo, ele já vai lá direto naquilo que foi denunciado. E a denúncia é cada vez maior, porque assim, as pessoas estão sendo infectadas dentro de espaços de beleza. Para vocês terem ideia, tem alguns casos de pessoas que ficaram cegas por conta de extensão de cílios. Aí eu te pergunto, você acha que o profissional tem chance de ganhar uma causa dessa? Sendo que a maioria não tem POP, a maioria não tem manual de rotinas e procedimentos, a maioria não faz registro de esterilização. Impossível. Então, assim, gente, é extremamente importante todo cuidado com biossegurança. É extremamente importante manual de rotinas e procedimentos, que você vai lá registrar tudo que você faz dentro do seu espaço, como você faz o descarte do lixo, como que você faz a limpeza do ambiente. Tudo isso é extremamente importante. E se você sofrer uma fiscalização, a vigilância sanitária vai querer ver tudo isso, entendeu? Então você pode aí diminuir problemas, entendeu? Com vigilância, inclusive multa, né? Porque vai pesar no bolso. Se a vigilância sanitária for no seu espaço, você tem, às vezes, 15 dias, um mês no máximo, para colocar a casa em ordem. E aí você vai ter que, se tiver que comprar autoclave, vai ter que comprar autoclave. E quando ela chegar e não tiver tudo ajeitado, aí você pode sofrer uma multa. Então, quer dizer, você vai ter que arrumar tudo e ainda pagar a multa. Então, é muito importante vocês terem essa consciência de que comecem a fazer o certo, já comecem a é um degrau de cada vez. Vai, faz uma coisa agora, depois você vai e arruma uma outra coisa, até você ter tudo em ordem. Gente, a gente não pode brincar com a vida do outro. Nós estamos, como eu falo, lidando com vidas. E com vidas a gente não brinca, tá? Inclusive,
com escova de cabelo. A gente tem que individualizar. A gente tem que lavar a escova entre um cliente e outro, tá? A gente está falando aí de Lende, a gente está falando de Demodex, de doenças que podem também ser transmitidas através da escova. Então, tudo precisa ser individualizado de um cliente para outro. E assim a gente consegue fortalecer o mercado de um mercado mais seguro, né? Onde os clientes também vão estar mais seguros nos atendimentos, inclusive para voltar aos atendimentos, que tem muita gente que não voltou até hoje com medo de como que está a desinfecção nos espaços. Eu conheço várias pessoas que até hoje não voltaram. Eu falei assim, não confio, eu não sei como que está a desinfecção, quais os cuidados que os profissionais estão tendo, né? Deixa eu ver aqui a pergunta. Biossegurança é vida para mim e para minhas clientes. É isso aí. Olha o que eu tô falando. A Eliana é um exemplo, né? Então, assim, eu sou suspeita para falar, mas ela tem um cuidado muito especial com todo cliente que ela atende. E assim, detalhe, tá? Ela atende na roça, 20 quilômetros, 18 quilômetros do centro da cidade. E ela tem uma preocupação gigantesca com biossegurança, porque ela não está preocupada com fiscalização, ela está preocupada com a saúde dos clientes dela, tá? Isso a faz uma pessoa diferente, uma profissional diferente no mercado. Aqui tem mais pergunta. Tenho um ponto comercial que é conjugado com a minha casa, porém não tenho para esse espaço, mas eu uso peraí, deixa eu ver. O meu espaço de depilação, no lugar que eu tenho para instalar a pia. Posso abrir um espaço de depilação nesse lugar? Então, o ideal seria o quê? Se não tem acesso à sua casa, você pode usar esse espaço, tá? Então, trabalhar em casa, você pode, desde que o espaço que você atenda não tenha acesso à sua casa, tem que ter uma entrada independente, tem que ser. Por quê? Porque senão você leva contaminação para casa. O risco de você levar a doença para casa é muito grande. Então, o espaço precisa ter entrada independente. Aí você pode colocar pia, deve, né? Ainda mais na área de depilação precisa por pia, mas é perfeito. Ô, Rê, obrigada, viu, pelo carinho. Marcelo, pode enviar para mim quem estiver precisando de um maquiador. Olha lá, Marcela de Sorocaba. Então, gente, vocês têm alguma dúvida na questão de limpeza, desinfecção, os cuidados que vocês precisam ter? É só me a próxima live vai ser segunda-feira que vem, novamente, às 4 horas da tarde, e nós vamos falar sobre o uso correto dos EPIs, tá? Que são os equipamentos de proteção individual. Eu vou falar sobre máscara de tecido, eu vou falar qual a melhor máscara para a gente trabalhar, eu vou falar quem precisa usar luva, o porquê que precisa usar luva, toquinha de cabelo quem tem que usar, avental. Eu vou falar tudo sobre essa questão de equipamento de proteção individual. Então vai ter bastante conteúdo também para vocês. E a última aula nossa vai ser sobre esterilização. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre como esterilizar os materiais de forma correta, ali é só não perder, não a segunda-feira que vem, na outra. Então, nós temos mais 2 segundas-feiras para falar sobre biossegurança. Aqui a gente tem mais. Então, eu posso atender dentro da minha casa? A entrada é independente? Se a entrada for independente, não tiver acesso, você abrir uma porta, sei lá, para a garagem, você pode, tá? Sim, tem entrada independente, mas não tem pia. Vou ter que instalar uma. Tem que instalar uma pia. Eu não tenho pia. Gente, pia para quem tem espaço e trabalha com estética, depilação, extensão de cílios, micropigmentação, precisa ter pia dentro da sala, tá? Extremamente importante. Mais alguma dúvida que vocês tenham para a gente falar? Se tiverem mais alguma dúvida, vou esperar vocês segunda-feira que vem, às 4 horas da tarde, aqui no Instagram e aqui no Facebook da
ProHair VP. Eu quero agradecer imensamente mais uma vez pelo convite, de estar podendo falar aqui sobre biossegurança, que é um tema que eu amo. Eu nem me apresentei no começo, né? Para quem não me conhece, eu sou Daniela Pontes, eu sou especialista em biossegurança e curadora técnica dos congressos na Beauty Fair, de depilação e extensão de cílios. Tá? Então, eu estou na Beauty Fair já há 10 anos. Essa questão da biossegurança apareceu lá quando eu percebi que muita gente, muitos profissionais ainda não atendiam com luva, reciclavam cera. Então, eu fiquei assustada com o mundo que eu vi e decidi me especializar nessa questão da biossegurança. Então, para quem ainda não me segue, o meu é, o meu arroba é Daniela Pontes Oficial no Instagram. Eu dou várias dicas de biossegurança, é, trago bastante conteúdo, porque é importante a gente trazer essa informação para que vocês não coloquem a vida de vocês em risco e também não coloquem a vida dos seus clientes também em risco. Combinado? Então, a segunda-feira que vem, 4 horas da tarde. Gente, um grande beijo, boa tarde para todo mundo. Quem tiver dúvida, pode me chamar no Instagram, que eu estou à disposição, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau.